Fala pessoal, beleza? Galera, vamos estudar aí o tema Teoria Geral dos Sistemas, TGS, né, que faz parte aí da chamada abordagem sistêmica da administração, né? Então o tema é transversal, é cobrado aí um pouquinho de GTI, pode ser também cobrado dentro de administração, né, que é a TGS, Teoria Geral dos Sistemas. Então vamos lá, pessoal, vamos entender, né, que a teoria organizacional, as teorias administrativas, elas passaram por diversas evoluções aí ao longo do tempo, né, ao longo das épocas. Elas foram transformadas e cada uma tinha ali algumas características que descreviam, né, cada uma dessas teorias e como que as organizações deveriam ser entendidas, interpretadas para poder serem gerenciadas. E aí ao longo aí da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma transformação que trouxe, né, a chamada abordagem sistêmica da administração, que vem junto aí com a teoria geral dos sistemas, né? Por quê? Porque naquela época os conflitos entre os países fizeram, né, os estudiosos perceberem, os intelectuais perceberem, que na verdade cada país faz parte de um sistema global, um sistema maior, né? Então, ou seja, você não conseguiria mais, com essa globalização, avaliar uma parte isolada ou considerar somente uma parte isolada. Por quê? Porque quando você pega um grande conflito como a guerra, você tem blocos ali de países que vão se formando, interagindo para ficar ali, fazer suas alianças, né, para chegar aos objetivos ali da guerra, nesse caso objetivos ruins, mas os estudiosos passaram a refletir sobre esse sistema globalizado, esse sistema integrado de partes componentes, ou seja, e umas partes vão influenciando as outras, né? De repente tinha um país que se aliou por algum objetivo específico a outro país para poder participar da guerra de um dos lados do conflito, né? E isso foi refletido e trazido para o âmbito aí das organizações, né? Então, as organizações passaram a ser interpretadas também como sistema compostos, ou seja, já que era formada de partes, integrantes, de partes que dinamicamente interagiam para chegar no resultado, e também chamadas de sistemas abertos. Por quê? Porque elas interagem com o ambiente em que estão inseridas, ou seja, elas não são componentes isolados. Elas fazem parte de um sistema maior, fazem parte de um sistema integrado, estão interagindo com o seu ambiente, né? Então, nesse contexto, nós temos aí a chamada Teoria Geral dos Sistemas, a TGS, aí nessa abordagem sistêmica da administração, proposta aí por von Bertalanffy, né? E aí, como eu falei para vocês, nós temos duas características que são primordiais para definir uma organização dentro desse conceito de TGS, dentro dessa abordagem sistêmica. Primeiro, é que a organização é considerada um sistema composto, ou seja, elas têm as partes que se integram dinamicamente. Então a organização é composta por várias partes, né? Tem as pessoas, tem os departamentos, tem as tecnologias, né? Tem os equipamentos. E essas partes vão interagir dinamicamente para alcançar os objetivos. E também são sistemas abertos, ou seja, elas não são componentes isolados, não são sistemas isolados, mas sim sistemas abertos porque elas interagem, influenciando e sendo influenciadas pelo meio ambiente em que estão inseridas, né? Então veja que isso foi bastante refletido por conta justamente dessa questão da guerra, né? Que um país isoladamente ele não tem, né, como se manter tão isoladamente, porque ele é influenciado por um outro. Isso cada vez, de lá até aqui, né, a gente percebe cada vez mais que as coisas são muito interligadas, em que algo que aparentemente poderia não influenciar outro local, influencia porque tem interconexões, tem interrelações entre os componentes. Então, no contexto da organização, é isso. Então, nós temos aí que uma organização deve ser estudada em termos da interação dinâmica das suas partes que a compõem. Então, se considera as partes de organização e ainda, além disso, é importante a gente ressaltar que não somente as partes e os processos separados vão ser estudados, vão ser compreendidos, vão ser gerenciados. Mas a gente tem que entender que o comportamento das partes ele é diferente quando a gente considera as partes isoladas e quando a gente considera o todo. Inclusive tem um conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o conceito da sinergia. O que é o conceito da sinergia? Já adiantando, é que as partes, quando interagem para chegar no objetivo, elas conseguem um resultado melhor do que se elas fizessem o trabalho isolados. Então, 1 mais 1
não é 2 nesse caso. 1 mais 1 é 3. Ou seja, você aumenta o resultado com base na interação das partes para conquistar um objetivo, beleza? Só expandindo aqui um pouquinho a discussão em relação aos chamados sistemas abertos, né? Então elas interagem, são consideradas verdadeiros organismos vivos, elas interagem com o meio externo em que estão inseridas, né? Então ela troca influência com o meio, ela pode ser influenciada e ela pode influenciar. Então ela é um sistema menor dentro de um sistema maior, que é o chamado sistema social. Então, óbvio, a organização ela pode ter influência política, influência, né, ambiental mesmo, climática, por exemplo. Ela pode ter a influência ali, social, influência de poluição, a influência de diversos aspectos que podem modificar a forma como as organizações trabalham. Então, esse é o grande entendimento da abordagem sistêmica da teoria geral dos sistemas. A organização ela não está isolada do mundo. Ela convive, ela vive, ela existe dentro de um sistema maior, que é o sistema social. E ela interage com outras organizações, interage com outras instituições, interage com as pessoas, interage com os consumidores, com os fornecedores. E tudo isso vira uma grande cadeia, um grande sistema maior, que é o sistema social. E essa organização, então, ela vai ser estudada em termos da interação dinâmica entre essas partes, só lembrando que o todo é maior do que as partes em isolado, ok? E aí, pessoal, a TGS ela tem a fundamentação básica em 3 premissas que são importantes para a gente reforçar esse entendimento. Primeiro, que os sistemas existem dentro de sistemas maiores, a gente falou, né? Cada sistema ele é constituído de subsistemas e ao mesmo tempo faz parte de um sistema maior. Então uma organização ela existe no sistema social, mas uma organização ela é formada por subsistemas também. Ela tem os componentes ali, né? Ela tem as pessoas, ela tem os equipamentos, ela tem os departamentos. Então tem vários subsistemas coexistindo para poder chegar ali aos objetivos organizacionais. Os sistemas são abertos porque eles, né, decorrem, eles têm influência, têm intercâmbio de energia, intercâmbio de informação com o meio externo, com outras organizações, né, com outras entidades. E a junção de um sistema depende da sua estrutura. Então, cada sistema vai ter um objetivo, vai ter uma finalidade, e ele vai ser composto aí por essas partes que vão agregar para atingir algum objetivo ali organizacional. Beleza? Então, pessoal, em resumo, tá? Em resumo, quando a gente fala de teoria geral dos sistemas, é aquela teoria que enxerga, que define, que conceitua uma organização com 2 características fundamentais. Uma é o sistema composto, em que as partes vão se integrar dinamicamente, e um sistema aberto, porque a gente tem interação com o ambiente em que ela se insere. Então, em resumo, nós temos essa organização como sistema composto e como sistema aberto. Bacana? E quais são os princípios fundamentais aí da teoria geral do sistema? Nós podemos falar em 3 princípios, galera. Olha só, 3 princípios. Primeiro é o expansionismo. O que é o expansionismo? É que todo fenômeno é parte de um fenômeno maior. Então o desempenho daquele sistema, o desempenho daquela organização, depende de como é que ela se relaciona com o todo, de como que ela se relaciona com o ambiente externo, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, o expansionismo ele não nega, ele não desconstitui a ideia de que alguma organização seja constituída por partes. Não, ela não desconstitui isso. Só que a ênfase do modelo é que esse fenômeno, essa entidade, essa organização faz parte de um todo, faz parte de uma visão mais ampla, de uma visão da chamada abordagem sistêmica, que trata justamente desse contexto maior de uma organização. Segundo princípio é do pensamento sintético. O que é que diz o pensamento sintético? Que um fenômeno ele é explicado em função do papel que ele desempenha no fenômeno maior. Ou seja, um sistema ele é explicado em termos do papel que ele desempenha naquele sistema maior, né? Assim como, por exemplo, a gente tem o organismo humano. Então, você tem o organismo humano, o papel de um órgão ele é descrito em termos de como ele se comporta no corpo humano como um todo. Qual que é a função dele no corpo humano todo, né? Então nós temos essa questão da abordagem sistêmica também em relação ao pensamento sintético. E a teleologia nos diz o seguinte, olha, a causa é uma condição necessária, mas nem sempre é suficiente para que surja o efeito. Como assim? Uma relação de causa e efeito não é uma relação determinística, não é uma relação mecanicista, mas é simplesmente probabilística. Ou seja, dado uma causa,
Pode ser que aconteça o efeito, existe uma probabilidade de que aconteça o efeito. Não é obrigatório. Não é obrigatório que o evento aconteça na organização e que o resultado seja alcançado. Mas existe uma probabilidade. Existe uma probabilidade de aquilo acontecer. Tá? Então esses, pessoal, são os 3 princípios da teoria geral dos sistemas. É importante a gente ter uma noção sobre eles. Bacana? Além disso, é fundamental, preste muita atenção aqui agora, é fundamental que a gente conheça alguns conceitos importantes da teoria geral dos sistemas, da abordagem sistêmica da administração. Esses conceitos são cobrados em várias questões de prova. Então nós temos os primeiros 2 conceitos, eu tentei fazer algumas associações, que são os conceitos da entropia e da negentropia, ou sintropia ou entropia negativa. O que é a entropia, pessoal? É o seguinte: o universo, ele tende ao caos, digamos assim, né? Ele tende a perder energia, ele tende a se decompor, se desintegrar. Então nós temos o universo, o corpo humano, tudo, na verdade, tende a se desintegrar. Isso é a entropia. O que nós podemos definir no contexto de organização? É que parte do sistema vão perder integração, vão perder comunicação entre si, fazendo com que o sistema se decomponha, que ele perca energia, que ele perca informação, que ele degenere, ou seja, todas as formas organizadas tendem à exaustão, à desorganização, à desintegração e, no fim, à morte. Isso é o caminho natural das coisas. Não só no contexto organizacional, mas no contexto do ambiente biológico, por exemplo. Então nós temos essa tendência natural à desorganização, tendência natural ao caos. Então, só uma figurinha para exemplificar, né? Se você mistura aqui, 2 conjuntos de bolinhas, elas tendem a se desintegrar nas suas estruturas, tendem a se misturar, a se desorganizar, né? A se desorganizar. Isso é a tendência natural das coisas. Isso é a entropia. Então, quanto maior a entropia, maior a desorganização. Então, o grande objetivo de uma organização, no contexto de teoria geral dos sistemas, é que ela tente reduzir, tente evitar essa entropia, ou seja, tente reorganizar-se diante dessa tendência natural. Não tem como evitar, é uma tendência natural, as coisas vão se desgastando, né? Isso tudo, coisas físicas vão se desgastando, né? Conceitos, sistemáticas, formas de organização, processos, tudo vai se desgastando ao longo do tempo e a organização tem que buscar formas de reverter isso. E aí, quando a gente está falando em formas de obtenção de mecanismos para manutenção da estrutura, para manutenção da organização, para evitar, né, que se crie o caos, nós estamos falando do conceito da negentropia, da sintropia ou da entropia negativa, ou seja, vou obter reserva de energia, vou obter reserva de informação para manter a estrutura, para tentar retornar para a organização, para tentar reverter o caos natural que é causado pela desintegração da entropia. Então isso seria a negentropia, sintropia ou entropia negativa. Perfeito? Então, vamos entender. A tendência natural é que as coisas se desorganizem, se desintegrem. Então, se você tem um ambiente físico, se você não mexer naquele ambiente, vai encher de poeira, né, vai ficar sujo, vai, vai aparecer cupim, as coisas vão tender ao caos. E o que é que você faz? Você organiza aquilo constantemente. Você faz um movimento, você faz uma ação para poder reverter a entropia. E essa ação é a negentropia, sintropia ou entropia negativa. Beleza? Um outro conceito importante, a gente já adiantou um pouquinho ele, é o conceito da sinergia. O que é o conceito da sinergia? É o trabalho conjunto. Só que não é qualquer trabalho conjunto. Ele diz que quando 2 ou mais partes atuam em conjunto, elas produzem um efeito maior que a soma dos efeitos individuais. Então lembra que eu falei que 1 mais 1, nesse caso não é 2. 1 mais 1 é 3. Por quê? Se um indivíduo atuasse sozinho e outro indivíduo atuasse sozinho, ele chegaria no resultado. Vamos supor que fosse sistema de vendas. Então um indivíduo sozinho vendesse, ele vendesse lá 10 unidades. O outro indivíduo sozinho vendesse, ele vendia também 10 unidades. Então no total, individualmente trabalhando, eles venderiam 20 unidades. Agora imagina que esses dois trabalham em conjunto num processo melhor de atendimento ao cliente. E aí eles dois em conjunto, cada um atuando numa parte do processo, por exemplo, vão vender 25 unidades ao invés de 20 unidades. Ou vão vender 30 unidades ao invés de 25 unidades. Por quê? Porque quando você tem a sinergia, o todo é maior do que a soma das partes.
A gente tem que entender isso. Então esse é um efeito multiplicador. O efeito multiplicador dos resultados globais aí de uma organização. É assim que as organizações tentam trabalhar, é sempre agregando de forma sinérgica mais recursos, para que esses recursos não somente de forma linear aumentem os resultados, mas sim de forma exponencial, de forma sinérgica. Beleza? Outros dois conceitos bem bacanas, bem importantes e que costumam aí também aparecer em prova os conceitos de homeostase e heterostase. O que é a homeostase, pessoal? Nós falamos que a tendência natural das coisas é buscar o caos, é buscar a desorganização, né? E aí a homeostase é o conceito que diz o seguinte: o sistema tem que ter uma capacidade de se manter dentro dos seus limites, de se autorregular, de se autocontrolar. Os estímulos vão tentar fazer com que as variáveis, com que os recursos, com que os processos se desintegrem, né? Com que eles ultrapassem limites daquela organização. E a homeostase é essa capacidade de se manter equilibrado, se manter autocontrolado. Isso é a homeostase, ou homeostasia. A heterostase é um pouco diferente. A heterostase é ok. Em alguns momentos, o sistema vai ter que se modificar. E vai ter que sair do seu estado de equilíbrio. Porque eu tenho alguma mudança no ambiente. E a organização, às vezes, vai ter que adaptar-se para aquela mudança. Vai ter que responder àquela mudança no ambiente. Então, a heterostase é a capacidade de o sistema sair de um determinado estado, mesmo que temporariamente, para poder se adaptar e responder àquela mudança. Talvez aquilo ali seja o seu novo equilíbrio. Mas, momentaneamente, ele sai de uma situação de equilíbrio. Momentaneamente, ele sai de uma situação controlada para uma situação desequilibrada, para uma situação nova, para uma situação de mudança. Então isso é a heterostase. Então a homeostase é a capacidade de se manter em equilíbrio, de se manter nas suas condições normais de temperatura e pressão, e a heterostase é a capacidade de adaptar-se momentaneamente a uma nova realidade. Mesmo que depois você busque ali o seu novo equilíbrio, você sai para um novo estado de equilíbrio, para uma nova condição normal. Beleza? O conceito da equifinalidade é um conceito bem simples, pessoal, embora o termo ali, possa levar a crer que seja algo difícil, mas não. É basicamente o seguinte: um sistema ele pode atingir os mesmos resultados com diferentes condições. Ou seja, existe mais de uma forma de o sistema produzir o mesmo resultado. Existe mais de um caminho para um sistema alcançar o mesmo objetivo. Não existe uma única forma de fazer as coisas. Aqui só coloquei a comutatividade, de 3 mais 4 dá 7, e 4 mais 3 também dá 7. Então existem várias formas de se fazer, Quando você pensa em melhoria de processo organizacional, você pode às vezes ter que fazer paralelismo, ter que às vezes adicionar um recurso, às vezes é o uso de um sistema de informação que vai trazer benefício para aquilo. Então existem várias formas dentro da organização de chegar ao mesmo resultado, de alcançar o mesmo objetivo. Esse é o chamado conceito da equifinalidade. Show? Então, para fechar os conceitos, nós temos, revisando aqui os conceitos, a entropia. As formas organizadas tendem à exaustão, à desorganização. E aí a organização busca o quê? O movimento de nega-entropia, ou seja, de negar essa entropia. Entropia negativa. Obter reserva, obter formas de manter a estrutura, mesmo que a tendência natural seja o contrário. A sinergia é quando duas ou mais partes produzem um todo maior do que a soma das partes individuais. A homeostase é a capacidade do sistema manter o equilíbrio. A heterostase é a capacidade de se adaptar a uma certa nova realidade, e a equifinalidade diz que existe mais de uma forma de produzir um resultado, produzir o mesmo resultado dentro do sistema. E aí, pessoal, dentro dessa teoria geral do sistema, da abordagem sistema da administração, nós temos a chamada teoria do homem funcional. Então, o pessoal, a pessoa, dentro do indivíduo, o papel do indivíduo nessa teoria é o chamado homem funcional, que é o quê? Que ele diz que as organizações são sistemas de papéis. E as pessoas vão desempenhar papéis dentro dessas organizações e interagindo com outros indivíduos. Então, esse é o entendimento de qual que é o papel das pessoas dentro de uma organização regida aí pela abordagem sistêmica, pela teoria geral do sistema. Nós temos o papel do homem funcional. Em outras abordagens existem outras formas de visualizar as pessoas. Dentro da abordagem sistêmica, dentro da teoria geral dos sistemas, nós temos o homem funcional. Bacana, pessoal? Então, nós vimos aí os conceitos mais fundamentais, mais importantes
da teoria geral dos sistemas e, consequentemente, da abordagem sistêmica da administração.